Meus caros irmãos, a paz do Senhor, muito bem-vindos ao canal Fagulhas Bíblicas. Hoje estaremos abordando mais um episódio da série Lidando com as Pedras. Falaremos do grande líder, profeta e legislador Moisés, como ele lidou com as pedras que cruzaram o seu caminho. A primeira pedra que a gente percebe, biblicamente falando, na sua trajetória, foi quando ele, saindo de Midian e indo para o Egito para libertar o povo hebreu, em uma estalagem Deus o procurou para matá-lo. A sua esposa Zípora rapidamente pegou uma pedra aguda, pegou o seu filho e cortou-lhe o prepúcio, ou seja, circuncidou. Ainda que o texto não é explícito que esta tenha sido a razão de Deus aplacar a sua ira, mas fica aqui uma grande lição, onde a gente percebe que o grande líder Moisés estava mais preocupado com o povo e obedecer o chamado do que cuidar da sua própria casa. Isso é muito importante. Mas depois, já no Egito, Deus trabalhando já para a libertação do povo, na 7ª praga, a gente percebe que mais pedras surgem na sua trajetória. A 7ª praga de Deus sobre o Egito foi chuvas de pedra. A minha lição aqui é que Deus faça chover na sua vida chuvas de bênção e não derramando a sua ira. Chuvas de bênção seja na sua vida. Prosseguindo, a gente percebe uma outra pedra cruzando o seu caminho quando eles já estão fora do Egito, no deserto, no lugar chamado Refidim. Ali faltou água e o povo congregou contra Moisés para apedrejá-lo. Então Moisés vai ao Senhor e pergunta o que fazer naquela circunstância. E a Bíblia diz que Deus orientou dizendo: saia do meio do povo, escolhe alguns dos anciãos e vai à frente e eu te esperarei sobre uma rocha. Aí eu aprendo quando às vezes a gente está em meio aos problemas, sem ver saída, mas a gente lembra de orar. E orando Deus dá uma direção. A gente precisa ter direção de Deus para sair dos meios dos problemas. O que a gente precisa fazer é estar diante dos problemas, porque olhando para Deus e não para os problemas diminuem e também são resolvidos. Ali, chegando à rocha, Moisés fez conforme Deus orientou. Feriu a rocha e a água brotou e o povo matou a sua sede. Depois disso a gente vê outra pedra cruzando o seu caminho. Foi quando os amalequitas surgiram como os primeiros inimigos para guerrear contra Israel. Então, enquanto Josué recruta um exército, Moisés, e Arão subiram o monte para interceder. E a Bíblia diz que enquanto as mãos de Moisés estavam estendidas, o povo de Israel prevalecia na guerra. Quando as suas mãos cansavam e baixavam, os amalequitas prevaleciam. E e Arão, percebendo isso, procuraram e encontraram uma pedra e trouxeram e puseram Moisés para assentar sobre ela. Então, um de um lado e o outro do outro sustentaram suas mãos erguidas e assim Israel venceu a batalha. Lição importante. É muito bom quando o líder, o pastor, o obreiro tem companheiros ao seu lado e quando percebe o seu cansaço, está junto para ajudar e a obra não para. Ainda prosseguindo, percebemos que Deus ordena a Moisés para subir o cume do Monte Sinai, 2.285 metros de altitude, para ali ele passar a lei, que é conhecida como a lei de Moisés. E essa lei, ela é passada para Moisés, lavrada em tábuas de pedra. São os 10 mandamentos, que é o cerne de todas as leis que Israel recebe, que Deus passa escrito pelo seu próprio dedo. Então, quando Moisés desce do Monte Sinai, o povo
já havia se corrompido, havia feito um bezerro de ouro e já estava adorando. Então Moisés pega as pedras, lança ao chão e as pedras se quebram. Como quem diz, se vocês quebraram a aliança, então para que vocês querem ou precisam da lei? Mas uma outra situação surge depois de Moisés esfriar a cabeça, interceder pelo povo. Ele faz uma oração interessante, dizendo: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Então Deus orienta a subir um monte outra vez e orienta dizendo o seguinte: fica sobre a rocha. É mais uma pedra na situação de Moisés. Fica sobre a rocha, e quando eu passar, colocarei você na fenda da rocha. E colocarei a minha mão e passarei e me verás pelas costas. Deus, sabendo que Moisés não poderia ver a sua face, porque não permaneceria vivo, mas ainda assim mostrou a sua bondade. E aqui a gente aprende mais uma lição. Deus orienta para que Moisés se posicione sobre a rocha, onde se encontra estabilidade, e depois o próprio Deus o colocaria na fenda, ou seja, esconderia entre as pedras. As pedras estão sempre cruzando os nossos caminhos e trazendo-nos grandes lições. Mas depois de tudo isso, Moisés leva as suas tábuas e entrega a Deus, e Deus escreve novamente a sua lei. Observe que a primeira Deus lavrou e Deus escreveu, mas como Moisés quebrou, agora Deus disse: você lavra e traz e eu escreverei. Mas as tábuas de pedras continuou sendo escritas pelo dedo de Deus. É importante observarmos que o Pai está escrevendo em pedras, mas quando você olha para o Filho, já na graça, ele está escrevendo na areia. Nas pedras não tem como mudar. A lei não tem emenda, não tem alteração como a lei dos homens. A lei de Deus é única e perfeita. Mas a graça, com arrependimento, tem perdão. Com arrependimento, Deus derrama o seu amor e muda a sua história, apaga o seu passado. É uma lição maravilhosa. Mas ainda prosseguindo, a gente percebe que Moisés desce agora do monte com as tábuas reconstruídas e a glória de Deus está na sua face. Prosseguindo, Moisés ainda tem mais pedra pelo seu caminho. É agora num lugar chamado Cádiz, onde novamente se repete a falta de água. E aí Deus novamente se posiciona sobre a rocha e diz para Moisés falar a rocha, para que a rocha libere água. E diante do povo, Moisés, muito irado, diz: poderemos, isso referindo-se a ele e Arão, poderemos fazer água sair dessa rocha? Observe que Moisés não atribuiu a Deus, mas a si e a seu irmão. E irado, feriu a rocha 2 vezes. Não era para ferir, era para ordenar. Mas a água jorrou mesmo assim, porém, ali custou o alto preço de Moisés. Talvez você possa dizer, mas Deus cobrou muito alto de um líder que fez um árduo trabalho. Mas foi justamente por isso, porque Moisés era o espelho de todo Israel. Ali ele caiu no seu ponto mais forte, mansidão. Ali ele, chamando o povo de rebelde, cometeu também uma rebeldia contra o Senhor. E o pecado que Deus atribui a ele é o pecado de incredulidade. Não porque Moisés não acreditasse que a água sairia da rocha, mas porque tomou o lugar de Deus, ou seja, usurpou o lugar de Deus, como se Deus não estivesse presente. Mas ainda assim, nós encerramos aqui mostrando que grandes lições a gente aprende com este homem, que
se Israel soubesse o preço que ele pagou para que eles permanecessem caminhando até chegar a Canaã, Israel não teria tanto atribulado ao ponto dele perder o seu lugar ou o direito de entrar naquela terra. Mas observe quantas lições nós tiramos com as pedras que Moisés lhe deu no seu caminho. A primeira pedra que a sua esposa usou salvou a sua vida. Logo adiante, uma pedra surgiu, ele sentou e descansou. Lá adiante tem uma rocha que jorra água e o povo mata a sede. Lá no cume do monte tem duas pedras que traz instruções. A gente também ainda aprende que ele sobre a rocha tem estrutura e entre a rocha tem salvação e proteção. Ainda aprendemos que quando Moisés vai para a última pedra, ali a gente vê Cristo também sendo representado simbolicamente. Interessante a gente aprender com este homem que foi um grande líder, foi um grande profeta, foi um grande legislador. Fica esta lição para a sua vida. Cristo é a pedra espiritual. É Cristo quem te salva, é Cristo quem mata a sua sede, é Cristo que te dá estabilidade, é Cristo que te guarda e protege. É a pedra angular, o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que Deus continue abençoando sua trajetória. Vai aprendendo a lidar com as pedras no caminho. Deus tem muito para fazer na sua vida. Que Deus abençoe o canal Fagulhas Bíblicas, deixando o seu like, fazendo o seu comentário, compartilhando e também se inscrevendo. Um forte abraço e até a próxima fagulha em nome de Jesus.